Good evening. I'd like to welcome everybody to this public comment hearing on the EFSB 25-10 DPU 25-75 dockets. Kessel, if you could proceed with your opening remarks. Yes, thank you. All right, good evening, everyone, and welcome to the meeting. My name is Kessel John, and I'm with ERG, a contractor supporting these meetings. Before we get started, I have some Zoom interpretation and housekeeping to go over. So this meeting is available with interpretation into Spanish, Portuguese, Haitian Creole, Mandarin Chinese, Vietnamese, and ASL or American Sign Language. In a few moments, I'm going to turn on interpretation on Zoom, and that will show up in your Zoom control panel as a globe icon. Once that pops up, you can click on it to select your desired language. English speakers should select English so they can hear any translated comments. I'm now going to turn it over to Dan to go over this in each language. Thank you. The language announcement will now begin. To participate in English, please click interpretation icon and select English. For Portuguese, please. Para entrar no canal em português, clique no ícone interpretação e selecione português. Obrigado. And for Spanish, please. Si alguien desea interpretación en español, haga clic en interpretación y seleccione Spanish. And for Haitian Creole, please. Pour entrer dans channel créole haïtien, cliquez sur l'icône interprétation et puis choisissez Haitian Creole. Thank you. For Mandarin Chinese, please. 如果以中文普通话参加会议，请点击口语图标 Interpretation 并选择 Chinese。谢谢。For Vietnamese, please. Để vào kênh bằng tiếng Việt, hãy nhấp vào biểu tượng Interpretation và chọn Vietnamese. Language announcement completed. Thank you. Thank you. All right, I'm going to go ahead and turn on interpretation now. Muito bem, todos devem ter visto o ícone do globo aparecer no painel de controle do Zoom. Se vocês não virem, cliquem no botão de mais, indicado pelos 3 pontos, e a opção de interpretação poderá aparecer no menu. A legenda oculta está disponível para esta reunião, clicando no ícone CC no painel de controle do Zoom. Se você tiver problemas de áudio durante esta reunião, você pode ligar clicando na seta ao lado do ícone de áudio, selecionando alterar para o áudio telefone e seguindo as instruções fornecidas. Se você tiver alguma dificuldade técnica durante a apresentação, você pode me mandar uma mensagem pelo chat ou me mandar um e-mail para meetings@erg.com e eu ajudarei vocês a resolver o problema. Eu gostaria de lembrar a todos que falem devagar hoje e claramente para os nossos intérpretes do Zoom. E se você estiver fazendo comentários pessoalmente, fique perto do microfone. É tudo isso que eu tinha de instruções internas. Eu vou passar para a Dana Sharpen para começar. Obrigada, Kessel. Essa é uma audiência pública híbrida para comentários que está sendo transmitida do Conselho de Licenciamento de Instalações e do Departamento de Utilidades Públicas, que eu vou me referir a esse departamento. Buscando o capítulo 38, seção 2 da lei, o Conselho de Localização definiu e o departamento abriu na DPU 75/5 para implementar a localização da Lei do Clima de 2024, ou o capítulo 229 de 2024. Eu vou conduzir esse comentário público hoje. Comigo essa noite estão Jeremy McDermott, presidente do DPU e membro, Stacy Rubin, comissária do departamento e membro da diretoria, Andrew Green, diretor da divisão de localização, Ina Damaraja, diretor do Departamento de Participação Pública, John Foster Evans, conselheiro jurídico geral, e Len Ron, assistindo
diretor assistente, representando do Gabinete Executivo de Energia e Assuntos Ambientais, do Gabinete de Justiça e Equidade Ambiental de Massachusetts e do Departamento de Recursos Energéticos também estão presentes. Esta audiência pública híbrida para comentários está sendo transmitida ao vivo e gravada para o canal do YouTube do Conselho de Licenciamento de Instalações. Temos um estenógrafo nesta audiência pública que vai transcrever o registro oficial desta audiência. Se você tiver alguma dificuldade técnica com o Zoom, use a função de chat para entrar em contato com o RG. Preste atenção ao meu vídeo durante a audiência pública e pare de falar se eu levantar a mão. Eu farei isso se tivermos um problema técnico ou se eu precisar interromper um participante para pedir que fale mais devagar ou mais alto, para garantir que estamos registrando tudo corretamente para o registro. Em 12 de setembro de 2025, o Conselho de Localização emitiu uma decisão de abertura do processo de regulamentação. Nessa decisão, o Conselho propôs uma série de alterações em seus regulamentos, que estão publicados no 980 CMR. Essas alterações incluíram a revisão de 2 capítulos de regulamentos, a adição de 4 novos capítulos e a revogação de 5 capítulos de regulamentos. O Conselho de Localização proporá um breve 5º novo capítulo referente à análise de impacto cumulativo e adequação de locais. Também, em 12 de setembro de 2025, o Departamento emitiu uma ordem instaurando o processo de regulamentação. Nessa ordem, o Departamento propôs regulamentos para implementar o Programa de Subvenção de Apoio a Intervenientes. O Departamento propôs um novo capítulo 220 CMR 34 e em breve fará uma proposta de um novo capítulo adicional referente às taxas de inscrição do Conselho de Localização. Apresentaremos as alterações aos regulamentos do Conselho de Localização mais tarde, hoje à noite. Na decisão e ordem de 12 de setembro, o Conselho de Localização e o Departamento anunciaram uma série de audiências públicas híbridas para consulta pública em todo o Estado. Essa é a quarta e última das audiências. Além disso, o Conselho e o Departamento informaram que aceitariam comentários por escrito sobre os regulamentos. O prazo final para o envio de comentários por escrito é sexta-feira, 7 de novembro de 2025. As instruções de como enviar esses comentários estão no aviso do Conselho e do Departamento, no site. Após a conclusão dessas audiências públicas e revisão dos comentários, o Conselho de Localização e o Departamento adotarão as regulamentações finais. A Lei do Clima de 2024 exige que concluamos nossos processos de regulamentação até 1º de março de 2026. Os regulamentos serão aplicáveis a projetos protocolados junto ao Conselho de Localização em 1º de julho de 2026 e posteriormente. Observamos que o Departamento de Recursos Energéticos está propondo o regulamento para implementar as disposições consolidadas de licenciamento de localização da Lei do Clima. Além disso, o Escritório Executivo de Energia e Assuntos Ambientais e o Escritório de Justiça e Equidade Ambiental da EEA estão publicando orientações para determinadas disposições da Lei do Clima. Eu gostaria agora de apresentar o comissário Jerry McDonald e a comissionária Stacey Rubin, do departamento, que farão alguns comentários de abertura. Depois dos comentários de abertura, o Conselho e o Departamento farão uma apresentação sobre as mudanças regulatórias. Chair McTominay, boa noite, obrigado por comparecerem hoje à noite. Eu sou Jerry McTominay e eu sou presidente do DPU e membro do Conselho. Eu gostaria de reiterar que a gratidão do Departamento por todos estiverem presentes aqui hoje. Eu queria reconhecer os esforços da equipe que organizou esse pacote, tem trabalhado por mais de um ano para que a licenciamento e localização seja melhorado e que os processos, tanto para o Conselho e para o Departamento, sejam aprimorados para oferecer mais acesso para mais pessoas.
A equipe das melhorias de localização estão trabalhando muito até esse momento e eu estou muito agradecido aos funcionários por seu compromisso com esse regulamento. A audiência de hoje representa um marco importante porque estamos nos reunidos para compartilhar as alterações e obter seu feedback. Se nós formos para o próximo slide, eu vou explicar como nós chegamos nesse marco de hoje. A governadora Maura Healey assinou a ordem executiva em setembro de 2023 e estabeleceu a Comissão de Licenciamento e Localização de Infraestrutura Energética. Essa comissão foi incumbida de reduzir os prazos de licenciamento, garantir que as comunidades impactadas pela infraestrutura energética tenham voz no processo de licenciamento e localização dessa infraestrutura e assegurar que os benefícios da transição para energia limpa sejam equitativos em todo o Estado. A Comissão de Licenciamento e Localização tem representantes de setores trabalhistas, justiça ambiental, desenvolvimento econômico, habitação, imobiliário, proteção ambiental e uso do solo, agrícola, governamental, de concessionários de energia elétrica e também de energia da indústria de energia limpa. A comissão apresentou recomendações à governadora Healey em março de 2024, que serviram de base para a legislação promulgada em novembro de 2024. A nova lei, que chamamos de Lei Climática de 2024, ou a Lei do Clima, reduz o tempo de licenciamento por meio de um processo consolidado, adiciona requisitos para engajamento com as comunidades impactadas e deve contribuir para uma transição equitativa para energia limpa em todo o Estado. Prevemos um aumento no número de projetos de energia limpa que buscarão a aprovação do Conselho de Licenciamento nos próximos anos. A Lei do Clima de 2024 orienta o Conselho de Licenciamento a emitir licenças consolidadas, incluindo licenças estaduais e locais para instalações de infraestrutura de energia limpa. As instalações que são menores buscam uma licença normalmente consolidada. O Departamento de Recursos Energéticos realizou sessões informativas e uma audiência pública algumas semanas atrás para obter contribuições relacionadas à instalação de infraestrutura de energia limpa de pequeno porte. Novamente, muito obrigado por participar aqui. Hoje à noite eu vou passar para a minha colega, a comissionária Stacey Rubin. Obrigada, muito obrigada, presidente McDonald. Boa noite a todos. Nós podemos passar para os próximos slides. Eu gostaria de reiterar, eu sou Stacey Rubin e eu sirvo como o comissário do Departamento de Atividades Públicas, bem como membro do Conselho de Licenciamento. Estamos muito empolgados de estar aqui na nossa comunidade de North Shore e muito obrigado por estar aqui conosco. Nós temos uma variedade de oportunidades para comentários públicos. Hoje à noite é a nossa quarta audiência de comentário público formal, onde nós estamos registrando a reunião e vamos produzir uma transcrição por escrito. Antes de hoje, tivemos 3 outras audiências públicas, os funcionários do departamento, bem como os outros funcionários do escritório executivo, dos outros departamentos de energia e recursos, realizaram 4 sessões de partes interessadas para falar sobre licenciamento, localização e informar a versão de regulamentação que nós vamos discutir hoje à noite. Os representantes dessas agências também se reuniram com as partes interessadas em pequenos grupos. O Conselho se reuniu em julho e setembro deste ano, em reuniões abertas, onde nós também ouvimos os membros do público. Hoje à noite é uma outra oportunidade para você compartilhar as suas ideias e nos dar feedback nas regulamentações propostas. Como o Sr. Gui mencionou, nós vamos aceitar comentários por escrito até sexta-feira, 7 de novembro. Temos vários processos diferentes em andamento simultaneamente. Há o processo de Conselho de Licenciamento de Instalações, registrado como EFSB 25-10. Há um processo separado no departamento focado no Programa de Apoio a Subsídios para Intervenientes, registrado como DOC TPU 25-75. O departamento abrirá um novo processo de regulamentação focado nas taxas de inscrição do Conselho de Licenciamento de Instalações nas próximas semanas. O Conselho de Licenciamento publicará sua proposta de regulamentação de análise de impacto cumulativo como parte do processo
EFSB 25-10. Faremos um webinar sobre análise de impacto cumulativo amanhã, no dia 6 de novembro, às 14h. As próximas etapas das regulamentações e orientação do Escritório de Justiça Ambiental estão disponíveis no nosso site de licenciamento e localização, e estamos recebendo comentários informais e teremos um período formal de comentário depois disso. As próximas etapas incluem uma deliberação e votação do Conselho de Licenciamento e Localização sobre a programação final de todos os itens, exceto a análise de impacto cumulativo, e isso vai acontecer em janeiro de 2026. Teremos, então, uma outra oportunidade de participação pública para os pacotes regulatórios que já estão abertos hoje para consulta pública e comentário, incluindo o Programa de Apoio a Intervenções Intervenientes. Publicaremos a regulamentação final antes de 1º de março de 2026. O Conselho de Licenciamento pretende publicar a regulamentação final de análise de impacto cumulativo em maio de 2026. Queremos observar também que nós temos 9 membros do Conselho, incluindo 6 representantes de agentes governamentais e 3 membros do público representando interesses ambientais, energéticos e trabalhistas. A partir de março de 2026, teremos 11 membros do Conselho, incluindo 7 representantes de agências governamentais e 4 membros do público representando os interesses da justiça ambiental ou da soberania indígena, do movimento sindical, do licenciamento municipal e do planejamento urbano. Para os próximos slides, por favor. Nós recebemos os comentários iniciais sobre as regulamentações propostas 2 semanas atrás. Esses comentários estão postados online nos nossos respectivos arquivos. Muito obrigado por esses comentários iniciais. A equipe está revisando e catalogando os comentários recebidos para considerar futuras edições nas regulamentações propostas. Nós também vamos considerar os comentários finais por escrito que vamos receber até o final dessa semana. Novamente, como o Shea McDonald observou, nossa equipe tem trabalhado diariamente por mais de um ano para chegar a este momento e tivemos várias oportunidades de comentário público que foi essencial para melhorar o nosso trabalho. Nosso trabalho é melhor quando nós temos a sua contribuição e muito obrigado pelo seu tempo para estar conosco aqui à noite, pessoalmente e virtualmente. E agora eu vou passar para a nossa presidente da sessão. Obrigado, comissária Rubin. Os funcionários gostariam de começar a sua apresentação sobre as mudanças regulatórias. O Green. Nós vamos agora falar dos detalhes do que está acontecendo com as revisões no processo de licenciamento e localização que veio da Lei do Clima de 2024. Esse slide que está aparecendo mostra uma visão geral de como as instalações de licenciamento de instalações energéticas vão acontecer. Nós temos a coluna à esquerda, tem os tipos de regulamentações, é o segmento para a indústria, que é regulamentada pelo nosso conselho, temos jurisdição principal sobre essas grandes instalações que são descritas em seus papéis aqui nesse gráfico, mas isso mudou com a nova lei do clima. Os limites para a geração de energia pelas instalações foi reduzido de 100 megawatts por hora para 25 megawatts por hora. Isso se aplica tanto para infraestrutura de energia limpa, bem como a gente chama de legado, de geração de legado, que queima algum combustível fóssil para isso. Estoque de energia, instalações de bateria grandes, é uma nova instalação para o nosso conselho ter responsabilidade de localização e licenciamento, e nós temos os limites, que era de 100 megawatts por hora. Eu queria distinguir o que seria megawatts por hora de megawatts. E para transmissão e distribuição, os nossos projetos são a nossa coluna vertebral dessa
estrutura. Isso se manteve como era tradicionalmente, 1 milha ao longo de um novo corredor para 10 milhas no corredor existente, se nós temos 115 quilowatts ou mais. A outra coluna mostra as colunas menores, as instalações menores, que são supervisionadas pelo Departamento de Recursos Energéticos e estão desenvolvendo regulamentações para que os governos locais implementem os requisitos para adequarem à lei do clima. Como vocês veem que isso está bem abaixo do que está sendo aplicado para o Conselho de... Peço desculpas, então, próximo slide. Então, em termos de novas funções nesse processo de licenciamento e localização, a grande alteração é que o momento, que é um processo mais agilizado, onde os grandes projetos de localização terão que ser concluídos dentro de 15 meses depois que a solicitação for considerada concluída, completa. Isso não acontece imediatamente, às vezes eles precisam ter um status de dar solicitação completa. O nosso conselho tem responsabilidades para as menores instalações, não é um programa separado, mas os projetos que vão vir para nós, nessa categoria pequena, se qualifiquem para as aprovações de localização. Temos projetos de transmissão e administração, que normalmente vêm para o nosso conselho, podem ser o governo local decidindo que não tem os recursos para revisar ou analisar esses pequenos projetos de energia limpa e pode transferir isso para o nosso conselho, nossa comissão. Isso tem um período de 12 meses. Não, esses prazos de 12 ou 15 meses não se aplicarão para que o projeto, a lei do clima, na verdade, pede que seja aprovado uma nova função de licenciamento e localização que garante que esses prazos serão observados e reforçados. Também há um outro processo que vocês vão ouvir mais, chamado que é revisão de novo, que eu já falei isso antes, que é onde o pequeno projeto no nível local, municipal, vem para a FSB, seja numa situação onde alguma entidade teve uma negação ou da aprovação pelo governo municipal, ou no caso que o governo municipal não tenha os recursos e transfira isso para o nosso comissão. Há vários papéis importantes nesse processo, mesmo que a autoridade seja um pouco centralizada, mas existe um processo de pré-solicitação com participação pública extenso, que envolve toda a comunidade, diferentes partes interessadas, e pedimos muitas recomendações e conselhos de outras agências estaduais de localização e licenciamento, e nós teremos uma estrutura processual para que essas recomendações sejam ouvidas, e nós vamos enfatizar para que tudo seja entendido, que as recomendações sejam entendidas e usemos essas recomendações onde for aplicável. Esses são alguns dos pontos que eu queria destacar numa visão mais geral, e você vai ver conforme nós desenvolvermos essas regulamentações. Obrigado. Próximo slide, por favor. Como a comissária Rubin falou, temos mudanças. O Conselho de Licenciamento será o órgão que vai decidir para as instalações grandes, e a razão para que essas alterações no Conselho é para aumentar a especialidade e ampliar a perspectiva dessa comissão ao analisar essas solicitações. Sabemos que a comissão continuará revisando o que nós chamamos de instalações de legado ou de não energia limpa, além das instalações de infraestrutura de energia limpa que o diretor Green estava falando. Sabemos também que há novas considerações ou novas regulamentações mandatórias
para o Conselho de Localização, que é necessário ser considerado ao tomar decisões, incluindo os requisitos para que o Conselho considere mitigação altas que pode ter impacto e tem a função de mitigar esses impactos de projeto. Nós tentamos formalizar as normas para incluir equidade trabalhista, saúde pública e segurança. E eu sei que saúde pública é particular, que nós teremos um representante do Departamento de Saúde Pública entrando para o Conselho no próximo mês. Também repete a consideração de permissões recomendadas pelos governos locais e outras agências estaduais, enquanto nós vamos emitir as licenças, nós buscaremos recomendações de outras agências estaduais ao fazermos esse processo. A lei pede que esse conselho considere o impacto cumulativo, que vamos falar mais adiante, e se o solicitante completou os requisitos antes de apresentar a solicitação. E precisamos considerar os impactos da mudança climática também. Eu vou observar que as mudanças nas regulamentações do nosso Conselho de Processual serão implementados. Próximo slide. Esse slide lista as regulamentações que o nosso Conselho e o Departamento de Licenciamento, Localização e DUIR vão emitir como nova. Nós estamos revisando 2 conjuntos dessas regulamentações atuais e queremos implementar as alterações e atualizar também alguma dessas regulamentações. Por exemplo, permitir a solicitação eletrônica ao invés de só por escrito. O Conselho vai emitir 5 novos capítulos de regulamentação e eu quero observar aqui o 9080 CMR do impacto cumulativo será oferecido para comentário público, será oferecido em breve. Não faz parte do que você está vendo aqui agora. Nós vamos negar 4 capítulos de regulamentação e vamos propor um 6º capítulo para repelir um 6º capítulo e descobrimos que há uma outra agência que está usando, que é o 980 CMR 9.00 e que tem a ver com o gerenciamento de divisão ou de zona costeira. Nós teremos novas regulamentações do Departamento de Recursos Energéticos e várias das regulamentações são associadas como documentos orientação também serão emitidos. Próximo slide. Esse slide é um pouco tem a intenção de oferecer um mapa de como os nossos procedimentos vão prosseguir. Existe um processo de pré-solicitação antes de apresentar a solicitação para o nosso conselho. Isso inclui uma análise de impacto contínuo e de localização. Uma vez que o solicitante apresentar a solicitação de licenciamento e localização, nós faremos um processo adjudicatório. O que isso significa é que é um processo formal que inclui a notificação do que está acontecendo no procedimento, permite que as partes participem do procedimento e requer que o Conselho emita decisões com base em evidências apresentadas no procedimento, e tudo tem que ser por escrito. Durante este processo adjudicatório, vai ser feito em 3 fases. A primeira fase, aqui no gráfico, é a notificação e comentário público, onde nós vamos determinar se está completo ou não, e se o projeto está proposto, e emitir procedimentos para a próxima fase. Onde o pessoal do Departamento de Estações podem fazer perguntas, a gente permite
o resumo das questões e uma fase onde a equipe faz uma decisão tentativa e a gente apresenta ao conselho e eles se encontram numa reunião aberta para decidir, fazer a decisão final. Próximo slide, por favor. Eu vou fornecer uma visão geral das regulações de pré-arquivamento. Então, os habitantes de instalações de infraestrutura de energia limpa precisam atender critérios pré-arquivamento, de consulta e engajamento, a divisão da DPU de participação pública. O DPP vai gerenciar os requerimentos de pré-arquivamento e vão estar disponíveis para ajudar os habitantes e partes interessadas em navegar sobre todos os requerimentos durante o projeto. Os regulamentos especificam a natureza do projeto, a informação que eles precisam compartilhar quando encontram partes interessadas, agências de licenciação e a comunidade, sobre os esforços que precisam fazer para considerar e integrar o que eles recebem dos partes interessadas. A pré-arquivamento vão apoiar mais transparência e fazer a informação do projeto mais disponível para partes interessadas e múltiplos canais de alcance. Regulações de pré-arquivamento asseguram que tem consistência na prática de engajamento e construção entre os projetos, que expandam oportunidades para opiniões dos membros da comunidade também bem interessada, como residentes, grupos comunitários, oficiais municipais, representantes de trabalho e tribos federais e estaduais reconhecidas. Regulamentos de pré-arquivamento têm componentes distintos. O primeiro é um requerimento de custo que precisa que os aplicantes se encontrem na escritório do ato de política ambiental de Massachusetts, que permite aos agentes que são relevantes ao projeto. Nessas reuniões, os aplicantes vão receber feedback sobre conformidade com requisitos regulatórios. Eles vão entender se tem algum estudo ou análise que precisa ser levado e as melhores práticas que precisa levar em consideração para minimizar ou evitar impactos. Segundo, os aplicantes precisam se engajar com partes interessadas através do período de alcance para informar, buscar opiniões e também são possíveis para perguntas e feedback que eles recebem no projeto proposto. Eles também precisam comparecer a 2 reuniões públicas para obter opiniões públicas para um projeto, uma página da web do projeto para incluir informações do projeto e fornecer atualizações trimestrais do projeto através de uma lista de distribuição de e-mail. Essas regulações estabelecem requisitos robustos, enquanto também fornecendo aos aplicantes uma flexibilidade em termos de tempo e também a duração para manter esses requisitos. Para manter o DPP informado sobre o progresso, os aplicantes precisam enviar para o DPP um checklist de status de engajamento, de acordo com um período de pré-arquivamento, e também uma checklist de conclusão dos esforços deles. Essas checklists são acompanhadas por a documentação de apoio, informação específica de consulta de agência e também esforços de comunidade. Os habitantes podem enviar a notificação não menos de 45 dias e não mais de 90 dias antes de entrar com a aplicação com as solicitações. O DPP vai revisar a informação que for enviada para o aplicante e também como qualquer comentários que são recebidos de agências de pensamento, eles vão incorporar esse feedback na opinião do DPP que é enviada para o conselho para consideração durante o processo de licenciamento. Próximo slide, por favor. Então, no núcleo do processo novo de licitação e licenciamento, a instalação de ter uma aplicação padrão, que é a terminologia usada no ANAC do clima, esse termo não se encaixa na realidade, tendo visto aqui
Nossa licitação vai ter várias diferentes situações para abordar, em alguns casos. Vão nos perguntar para enviar licenças locais estaduais para infraestrutura, instalações de infraestrutura de energia limpa, ou talvez pode ser uma instalação pequena de energia limpa, e a licitação pode ser limitado a emitir licenças estaduais. E também tem uma variedade de instalações de energia limpa diferentes de armazenamento de energia, transmissão, então a geração e por aí vai. Então é meio diferente as características de diferentes situações de licenciamento. Então, uma aplicação padrão que tem todos os tipos de coisas para os fabricantes, tem algumas coisas diferentes. Então, isso inclui estabelecer padrões base ambientais e de saúde. Então, isso são as regras que seriam esperadas para qualquer aplicante de projetos que siga uma série de diferentes requisitos legais, regulatórios que tem a ver com saúde ambiental e segurança. Então, a gente precisa definir isso para que não tenha ambiguidade. Outro requisito que se conecta ao processo de aplicação é o que é o chamado condições comuns. Se a gente tiver uma circunstância onde o relógio acabou e a gente exauriu os 12 ou 15 meses disponíveis para a solicitação para chegar a uma decisão, o projeto, essa questão seria aprovado consecutivamente, as condições comuns seriam as padrões para seriam aplicadas para assegurar que tem uma proteção adequada da saúde pública e do ambiente, e mesmo na ausência de uma decisão do Conselho. A gente espera que não seja o caso, a gente vai tentar evitar isso para fazer nosso trabalho no tempo que é nos fornecido. Mas as condições comuns são mecanismos que para garantir que o público e o ambiente sejam protegidos. A gente acha que tem documentação que cobre tantas informações que a gente acha necessário lidar com a complexidade do que eu escrevi. Isso está para revisão. A gente vai emitir nosso documento com essas bases, padrão de base, também com as condições comuns para a visão adicional, opiniões públicas e comentários. Também tem recursos importantes do programa que a gente espera que aprender que você sabe que a reação, se a gente viu perder algo, eu quero apontar que a nossa abordagem para as questões é um pouco diferente do que os outros estados estão fazendo. A gente se refere à nossa abordagem de uma agregação de aplicações existentes. Então, tem algo que são únicas para o Conselho de Estação, coisas que achamos muito interessantes e únicos para o mandato de revisão estatutória, mas também estamos interessados em usar veículos de aplicações preparados e usados pelo Departamento de Aplicação Pública e Educação e por aí vai. Então, nossos aplicativos combinados vão ser um agrupamento de diferentes aplicações de licenciamentos que tem a ver com licenciamentos específicos. Próximo slide, por favor. Esse é um mapa conceitual que cobre mais ou menos o que eu estava escrevendo. Como que a gente quer essas coisas todas juntas. No meio disso, nesse quadrado, tem a aplicação, tem dois sabores da aplicação. Tipos, a área verde mais maior é o que a gente chama de a aplicação consolidada, são os licenciamentos estaduais e locais, uma variedade que a gente vai considerar como aplicações, e a mais pequena, de mais oval e marrom, são as licenças estaduais locais que teriam licença local estadual consolidada. E como mencionado antes, temos diferentes padrões base de segurança e saúde que alimentam o conteúdo da aplicação. Temos outros formulários de aplicação do lado direito desse diagrama, que a gente também está internalizando no nosso processo de integração, e temos condições comuns dentro de uma aprovação de concessão. A aplicação vai ser visível ao público
em um portal de arquivamento. Eu sei que todos vocês já sabem saber sobre o arquivo, a sala de arquivo do PU. A gente espera poder ter um novo portal para licenciamento e licitação, que pode ser feito em parceria com o Departamento de Recursos Energéticos para universidades locais e de governo. E também tem as taxas de licenciamento de aplicação, que são requisitos como para ter avaliação do que está no estatuto para cobrir os custos de revisar as aplicações e por aí diante. Depois que as taxas são coletadas, eles vão para os custos efetivos da divisão de dissertação. Nossa equipe vai revisar as aplicações. Uma parte tem a ver com o programa de apoio a interventores, e esperamos ter alguns programas disponíveis para fornecer outras agências de permissão que não vão mais receber as explicações sobre o novo sistema, então eles não vão ter as taxas de inscrição, de arquivamento, e então a gente espera poder dar os recursos que eles precisam para fazer seu trabalho. Próximo slide. Depois que uma aplicação é enviada para o conselho, nesse ponto, grupos comunitários, outras entidades querem participar mais ativamente desse procedimento e intervir nesse procedimento. Os interventores têm eles podem apresentar evidências, examinar testemunhas e apelar uma decisão final. Intervir e participar de um procedimento normalmente é muito caro e tradicionalmente aqueles apenas que contêm recursos financeiros e um entendimento dos requerimentos de procedimento conseguiram promover seus interesses. O procedimento vai ter fornecido bolsas para pequenos grupos comunitários e outras que não podem participar do DPU para lidar com e isso permitiu as vozes silenciosas para participar. Isso a gente pede elegíveis para receber fundos. Esses vão ter que considerar os requisitos de elegibilidade do programa, também vão ter que aplicar em as vossas do clima de 2024, utiliza a DPP para autorizar todos os aspectos da rede de interventor. A legislação cobre o critério para receber o processamento, o processo de aplicação, os usos dos quadrinhos. Uma pergunta da audiência pública focou em 3 de novembro, focado no programa. Está disponível no departamento, também no PSB e nosso site também está no nosso site. E agradecemos os comentários que a gente recebeu até agora. Bom, podemos esperar para receber mais comentários até o prazo de 7 de novembro. Próximo. Então, o ato forneceu um mecanismo para assegurar que o Conselho de Licitações e o Departamento de Recursos Energéticos, programas regidos pelo governo no local, decisão. Esse mecanismo se chama construção aprovativa. O que acontece quando o aplicante faz essa obrigação, depois passa pelo Conselho de Licitações e a gente passa pelas audiências. A gente parece que o Siting Board o Conselho de Licitações não consegue fazer uma decisão em um tempo. O que acontece é uma aprovação construtiva, uma aplicação é aprovada automaticamente. Então, propomos alguma
algumas regulações sobre como que isso funcionaria. Funcionaria é que nós montamos um processo. Chega no final do período estatutório, os 12 meses ou 15 meses, o oficial presidente não, eles vão avaliar o procedimento e ver se vale ou não a pena, se vai, se o oficial é, vê essa apresentação tem um período de comentário, e assim que o secretário, o oficial veria os documentos são um pouco depois, mas a provisão seria quase automaticamente. O diretor Green disse que a gente espera que isso aconteça raramente, mas a gente queria fornecer um processo para quando deveria funcionar, se funcionar. E o tempo que o departamento de aprovação emite vai ter algumas funções dessa planilha. Próximo slide, por favor. Outra que eu queria falar sobre breve é a indicação de novo. Então, tem duas maneiras em que dados e são parcelações menores. O governo local pode acionar, pode ser uma decisão, pode ser e se uma das peças de baixo, alguém que for especialmente afetado, não gosta da decisão, talvez eles perguntem uma audiência, a segunda maneira que o conselho pode chegar se alguém ele decide que não tem os recursos para processar essa permissão nos 12 meses requisitos, eles podem enviar essa licença para o legislação e ver a decisão final. Não é decidido pelo conselho, mas pelo ato que então, é um processo mais aprimorado e curto. Próximo slide, por favor. Então, esse mapa mostra como a história data o quanto pode chegar a passagem sua decisão. Tem uma cidade de baixo e quer que a gente faça modificação no conselho de extensão. Esse é um procedimento de 6 meses. Então, ou você pode ter uma situação com que o governo local pode acessar uma aplicação e manda uma aplicação para procedimento e regulação. Tem tem a ver com os mapas que tem a ver com os 12 meses que o nosso governo então eles veriam nessas questões. Primeiro eles olhariam consistência, regulações, então que são para o departamento de recursos energéticos para inscrições locais pedidas ao também como uma visão geral, o departamento garantiria que o projeto fosse o mandato, seria as coisas que a gente deveria ficar em novo education. Próximo slide, por favor. Então eu vou ter o tópico de análise coletiva de impacto. Esse é um dos recursos frescos que foi introduzido para eu acho que
eles ouviram esse interesse e quiseram tentar no ato do clima. O que a análise, o que impacto cumulativo? Esse vai ser um detalhe que a gente vai discutir em detalhe em webinar hoje. Então, o webinar que vai acontecer depois das 14h. Você sabia que o impacto do efeito combinado do presente, passado e governos, projetos municipais e saúde público, e também com uma festa. Isso é um conselho bem amplo, que parece holisticamente, não apenas em projetos de resolução, mas no padrão de tudo que está. Tipo, talvez aconteça que chega em outros e vários metais de joias aqui. Talvez você encontraria esses objetos. O, o escritório de justiça ambiental e equidade hoje como foi o acrônimo, ela tem definido com para analisar com essa análise do documento. Ele está no estado mais jovem, não está disponível para a instrução pública, mas vai com receber boas opiniões da minha para ver se estamos no lugar certo ou precisamos tirar alguns elementos. Um recurso crítico da sistema de impacto cumulativo é que formam essas é importante e normalmente é um produto de trabalho. Eles desenvolveram uma ferramenta chamada Mass Environment. Está disponível para os públicos, não estava isso ainda. Mas incluem uma variedade de diferentes com uma área de educação, várias fontes abertas livres. Ele mapeia todos os grupos de blocos de ciências no estado, que são desenvolvidos pelo precisa de pelo menos 2.000 ou 3.000 pessoas. E as organizações que GD teve enviou tags, uma medida específica que o estado que estando nos 75% suficiente blocos, esse seria área seria uma área é, focos de onde a gente estaria vendo e qual impacto piorar as condições ambientais, impacto socioeconômico, impacto adverso que está nessas áreas de governança. O projeto, talvez dois projetos, teria para evitar mitigar esses impactos. Isso deve você
fica um pouco distinguir, é o que é chamado site de escritório executivo de energia e assuntos ambientais. É um tipo diferente de e as geográficas. Eu diria que a mudança são mas ambas estão falando sobre recursos naturais, explorações, realmente para e fazendas ativas e táxis. Então, essa questão. Outra coisa seria a preocupação de aceleração do projeto. São os ação está sempre pensando nessas coisas, mas o traz com mitigação e minimização, você vê que também um ambiente social que tem a ver com biomass, e isso é provavelmente análise comunitária e centro é o tema saúde pública e tudo mais. Nossa regulação proposta vai incluir o impacto positivo do site. É uma em si, tiver essa área vai ser requisito e não vai ser uma avaliação, se não vai chegar ao então e seria esperado de algumas sessões são para um público são importantes diferentes. Dois métodos de da agora vamos pegar perguntas de regulamentação mudanças que você foca então essas regulamentações e não vamos ter os projetos que estão quase sob revisão de estações locais, federais, estaduais, casos também e querem eu usei isso aí, e vamos permitir que qualquer pessoa que gostaria de ficar nos que falar. Peço para você falar, tá você para o painel do Zoom, para você poder Para todos que vão falar, fale o seu nome e endereço, soletre o seu nome e fale devagar e com clareza.
Temos algum oficial federal presente ou no Zoom que gostaria de fazer um comentário? Não havendo algum oficial estadual presente ou no Zoom que gostaria de fazer um comentário, por favor, levante a sua mão, seja aqui presencialmente ou no Zoom. Algum oficial municipal presente ou no Zoom que gostaria de comentar, por favor, levante a sua mão, seja aqui na sala ou no Zoom. Não havendo, a seguir nós vamos aceitar comentários do público em geral, começando com aqueles que se inscreveram previamente na ordem que se inscreveram. Quando for chamado, por favor, diga seu nome, soletre seu sobrenome e dê o seu endereço. Conselheiro, você sabe se temos alguém que se inscreveu? Nós temos a Carolyn Healy. Eu não vejo a Carolyn no Zoom, mas se você estiver aqui, levante a sua mão. E se você estiver presente na sala, levante a sua mão. Carolyn Healy. Alguém levantou a mão. K2412513. Se é Carolyn Healy, eu vou promover você agora. Muito bem, você deve ver uma caixa. Novamente, comece dizendo o seu nome, endereço e soletrando o seu nome para que o relator do tribunal possa fazer. A pessoa que levantou a mão, você pode ligar o seu microfone e câmera. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos ouvir. Sim, muito obrigado. Obrigada pela apresentação. Eu sou Aida Gula, eu sou diretora. Desculpe. Por favor, fale mais devagar para facilitar para o estenógrafo. Eu sou Aida Guloy, AIDA, EGULOY, e eu sou da Giro Americas. Eu sou a diretora de conformidade ambiental da GRD Americas. A minha pergunta é para esclarecer sobre a avaliação de localização. E a outra, eu ouvi avaliação de localização e impacto e análise de impacto cumulativo. O meu entendimento é que se você não tem que fazer ambos, seria um ou outro, dependendo do tamanho do projeto. Minha interpretação está correta? Senhor Green, você pode responder? Sim. Eu deixei a impressão de que a diferença entre fazer uma análise de impacto cumulativo e a outra análise dependia do tamanho do projeto, isso não seria preciso. Isso tem a ver com se o projeto está próximo ou não das áreas oneradas, com base em medidas estatísticas e dados ambientais socioeconômicos desses grupos. Se o nosso conselho estiver revisando esse projeto e estiver próximo a uma área onerada, provavelmente teremos que fazer uma análise de impacto cumulativo e não uma avaliação de conformidade local. Não é em função do tamanho, mas sim da proximidade das comunidades que estão tendo altos graus de ônus na segurança pública.
na saúde pública. Sim, isso é muito útil. Eu devo ter ouvido errado. Posso fazer mais uma pergunta? Sim, por favor. No slide 8, a respeito dos CEFs, de pequenos e grandes porte, o que acontece com a geração e estoque de bateria e a transmissão é menos de 1 milha ou de um corredor ou de menos de 10 milhas. Seria considerado um projeto grande ou pequeno? Como seria classificado? Eu estou presumindo que na sua pergunta que você está agrupando essas diferentes instalações juntas como parte do mesmo projeto. Talvez tenha uma geração, bateria com mais de 100 megawatts, mas a linha de transmissão seja abaixo do corredor de 1 milha. É essa a pergunta que você está fazendo? Sim. Então, os componentes maiores individuais de um projeto que vão agrupar diferentes tipos de instalações determinarão se vai alcançar o nível de ser uma instalação grande ou uma pequena instalação. No seu exemplo, por exemplo, você está especificando que o tamanho de geração é mais de 25 megawatts ou o estoque ou bateria é mais de 100 megawatts, qualquer linha de transmissão conectar as instalações numa subestação, se não for uma instalação de grande porte, mas o projeto completo vai ser tratado como instalação de grande porte, vai vir para o conselho para analisar todos os componentes. Muito obrigada. Era tudo que eu tinha. Muito obrigada. Obrigada. A próxima pessoa que levantou a mão online é Chamaya Turner. Eu peço desculpa se eu não estiver falando seu nome corretamente. Meu nome é Chamaya Turner. Eu moro no Danforth Bell Road, Hell Park. Meu sobrenome é Shamaiah-Turner. Eu represento o sindicato eu também faço parte da Coalização Verde e os meus comentários para falar, eu falo em nome de ambas as organizações. Primeiro, eu queria expressar o meu apoio robusto à importância dos acordos beneficiários comunitários e orientação para a participação comunitária e certificar-se de que o impacto dessas comunidades oneradas seja reduzido. Nós somos apoiadores de organizações baseadas na comunidade, que são listadas como partes interessadas-chave importantes nesse empreendimento, com relação às relações de trabalho, que nós estamos incluindo também conselheiros de trabalho. Como vamos garantir que todos os aspectos da comunidade trabalhista sejam incluídos e que tenham maior benefício? E algumas outras recomendações que nós temos, nós apoiamos fortemente a inclusão dos residentes locais, mulheres e pessoas de cor. Eu acredito que as orientações agora não representam o CODA, porque isso não é permitido pela lei de discriminação. Você pode falar um pouco mais devagar? Estamos tendo dificuldade. Você pode voltar a algumas sentenças. Desculpe. Nós apoiamos fortemente a inclusão e caminhos equitativos de residentes locais, mulheres e pessoas de cor. No entanto,
A orientação atual expressa isso como ODA, o que não é permitido pela lei de antidiscriminação dos Estados Unidos e outras leis. Então, nós queremos recomendar a palavra de metas e remoção do que é considerado ilegal. Também recomendamos que na definição de força de trabalho e desenvolvimento econômico seja ampliado para enfatizar que os trabalhos não oferecido pelo sindicato, acreditamos que as pessoas aplicáveis, isso seria aplicado para grandes e pequenos projetos também. Citando o que a governadora emitiu numa ordem sobre ampliação da definição de de criação de força de trabalho de desenvolvimento econômico, queríamos incluir alguns exemplos, acordos que incluam contratações locais, usando acordos de trabalho para entrega de grandes projetos, criação de projetos de alta qualidade, carreiras que promovam a sustentabilidade e aumentar as oportunidades desse trabalho para todos. Queremos também incluir um exemplo de acordos de compromisso de trabalho para essas operações, que isso beneficia os trabalhadores que se decidem entrar para o sindicato depois do projeto ser concluído, e também recomendamos modificar os exemplos de treinamento para apoiar e também os programas de aprendiz. Mais dois exemplos que eu queria dizer é de compromissos significativos, precisa ter o objetivo de ter prosperidade econômica para os membros comunitários, oferecer transporte, financiamento para os membros da comunidade local, criar caminhos para os trabalhos, envolvendo justiça, envolvendo os membros comunitários locais. Nós vamos submeter esses comentários, eu vou submeter e essas organizações que fazem parte da coalizão também. Muito obrigado pelos meus comentários hoje. Obrigado, Lênin. Incentivo que você submeta esses comentários por escrito para que possamos capturar completamente tudo que você está que tentou falar nesse comentário hoje. Obrigada. Próximo é diretor Broccoli. Você deve poder ligar agora. Vamos promover você para ser panelista e vamos aceitá-lo como panelista. Muito bem. Parece que você declinou ser promovido para o painel. Eu vou tentar mais uma vez. Não vejo, Leandro. Não. Mais uma vez, talvez ela tenha saído da reunião. Deidra, se você estiver tendo problemas técnicos de conexão, vamos passar para outra pessoa na lista que deseja falar e esperamos que você possa reconectar depois disso. Próxima é Angela Mealy.
Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim, podemos. Obrigada. Boa noite. Eu sou Angela Maio, Angla e Maio MLE, e eu sou advogada da Fundação de Conservação em Boston, Massachusetts. Nós submetemos comentários em outubro, 17 de outubro, a respeito da implementação da Lei do Clima 2024, e vamos submeter comentários adicionais no final desta semana. Agradecemos a oportunidade de oferecer feedback das regulamentações propostas para ser melhorado em conformidade com a Lei do Clima 2024. Respeito do 190 CM1, vocês devem esclarecer se os requisitos mandatórios serão incluídos no processo para instalações, incluindo todos os projetos de energia não limpa. Segundo, várias provisões da regulamentação se refere a especificações e documentos de orientação. Embora os documentos de orientação sejam ferramentas úteis, o Conselho não deve confiar totalmente nisso, porque isso pode dificultar as inscrições. O Conselho deve definir o que seriam circunstâncias ordinárias por falta e fazer uma consulta comunitária. FSP deve considerar ampliar o prazo para comentário público, e a seção 5 do regulamento deve requerer que o Conselho emita uma decisão para cada condição do solicitante e como o processo foi tomado, a decisão foi tomada. Não há requisito para o Conselho, o presidente do Conselho, para explicar a participação dessas agências em caso de outras sessões regulamentares. Isso deve ser claro e codificado. No 980 CME 13.7, fala de padrões ambientais. Isso deve ser emendado. Respeito, deve ter mais padrões, respeito ao impacto da comunidade, porque isso influencia a decisão de localização. Envolvimento comunitário, é necessário que os solicitantes sejam requisitos a envolver com os membros comunitários completamente, e a SFB deve definir e esclarecer como seria antes da seleção de localização. A respeito da aprovação construtiva, o Conselho deve ter processo de verificação de status de 6 meses para ver se o projeto está se adequando. Finalmente, o Conselho deveria considerar uma emenda, regulamentação para revisão nos próximos 2 anos e a oportunidade de comentário público para determinar se os componentes deveriam ser emendados. Muito obrigada por considerar esses comentários e estamos ansiosos pela implementação da Lei do Clima de 2024 para ter energia limpa e ter um envolvimento comunitário significativo, e nós vamos fazer isso nos comentários. Nós vamos pedir que você, nos comentários por escrito, se você tiver texto recomendado para incluir na nossa versão da regulamentação, seria muito valioso como parte dos seus comentários. Nós vamos trabalhar nisso até sexta-feira. Obrigada. Mais alguém que gostaria de falar hoje à noite? Sim? Boa noite. Está funcionando, sim. Eu sou a Andrew Matthews. Eu sou aqui em nome do National Grid de Massachusetts. E eu estou aqui queria agradecer os funcionários
do conselho, do departamento, e aqui todos vocês, comissários, eu estou tendo dificuldade com isso, e a todos que estão contribuindo para fazer o design de regulamentações. Está sendo uma jornada bem grande para chegar a esse momento, onde nós agradecemos muito o trabalho que foi feito no último ano. Sabemos como é difícil e agradecemos vocês por isso. Nós temos alguns pensamentos para vocês antes de vocês finalizarem isso. Eu acho que a Deandra também queria falar, se ela puder voltar. O panorama maior, um dos principais objetivos da Lei do Clima 2024 foi facilitar o processo de infraestrutura para ser mais eficiente, acessível, transparente e equitativo. E isso é feito pelo um projeto consolidado e centralizado no Conselho de Localização. Fazendo isso, se expressa confiança nas agentes estaduais e municipais trabalhando juntos para conceder licenciamento e localização em 12 ou 15 meses. Coordenamos completamente com base no nosso respeito por essas agências e nossa experiência com processos similares em outros estados. Os processos práticos de localização e licenciamento de energia limpa é uma meta alcançável e as regulamentações é um enorme passo para esse objetivo. E obrigada novamente. Não fique com medo. Segundo, o processo vai requerer um certo nível de treinamento. E isso inclui o que é entendido como uma solicitação completa. Nós, então, pedimos que a regulamentação final seja clara de que a revisão de compleção é administrativa, não seria uma avaliação substantiva do projeto. Temos quase certeza de que vocês têm intenção de fazer isso e vamos oferecer o comentário por escrito para esclarecer isso. Terceiro, a versão mais recente desta regra adicionou texto pedindo aos solicitantes para entrarem com uma solicitação com o solicitado para permissão consolidada estadual e municipal, conforme definido pelo Conselho de Localização. Entendemos que é necessário criar consistência, mas essa proposta não está vendo as diferenças chave do processo adjudicatório para qualquer licenciamento de projeto em agências são focadas em questões locais ou municipais, mas uma única solicitação vai fazer mais difícil para os funcionários encontrar essa solicitação. Então, sugerimos que seja voltado ao texto original. Finalmente, sabemos que muito da substância desse processo ainda tem que ser desenvolvido como parte dos documentos de orientação que vão ser disponibilizados e como parte desse processo, e depois de termos 2, 3, 4, 5, 6 solicitações, estamos ansiosos para trabalhar com vocês, não somente agora, mas nos próximos 6 meses e 1 ano, 2 anos, para termos uma forma sólida, simples, competente, direta de revisão desse processo de instalações de energia limpa, tanto pequena quanto grande. Obrigada. Foi uma ótima jornada e vamos continuar sendo uma ótima jornada. Obrigada. A Deandra Buckley conseguiu reconectar para
fazer o seu comentário público? Não consigo, não vejo. Nesse caso, eu acredito que eu vi algumas pessoas do conselho online. Vamos incentivá-las para ela submeter o comentário que ela faria hoje por escrito até sexta-feira. Há mais alguém online que gostaria de fazer comentários? Há mais alguém aqui presencialmente que gostaria de fazer um comentário? Neste momento, nós vamos fazer um intervalo de 15 minutos e retornar e ver se nós teremos alguns comentários adicionais que poderem participar remotamente ou pessoalmente. Então, vamos sair do registro oficial e retornar às faltando 15 minutos para a hora. Obrigada.
Toda essa transmissão da oportunidade de participar nesse processo e conhecer menos sobre regulações e documentos de organização através do processo. A gente aprecia o compromisso significante e o pensamento investido em desenvolver propostas, regulações e organizando esse esforço imenso emissões individuais, emissões e permissões que querem que a aplicação com sua resolução seja uma aplicação de zoneamento, seja um evento que pode unificar, em vez de duplicar o processo permanente, a gente diz aqui uma isso, intenção agora. Quero ler no registro um comentário que foi adicionado no chat pela mulher que é a representante do Jera. O comentário dela é: no comentário sobre o mínimo de 30 dias para apresentar ao público, 30 dias é suficiente, tendo visto que engajamento no processo de pré-arquivamento. Gostaria de agradecer a todos pela participação hoje. Entregues